Boa tarde, Orengo. Boa tarde, Cláudio Humberto. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na Band nessa tarde de hoje, né? Primeiro, eu quero garantir a segurança jurídica, mas os contratos têm uma duração definidas e são renováveis anualmente, né? Então, nós temos um período de governo de 4 anos, então, dentro desse período, tenho certeza que nós poderemos adotar as ações que foram ditas aqui, que é de reduzir o número de pardais em 50%. Com relação ao aspecto da segurança, eu gostaria de remeter à faixa de pedestre. Quando foi instituída a faixa de pedestre, nós tivemos uma campanha maciça na televisão e, mais do que isso, os agentes de trânsito ficavam nas faixas orientando. Nós continuamos a ter agentes de trânsito. Eu acho que esse processo educacional é muito importante e, mais do que isso também, hoje nós temos a cada 500 metros, nós temos um número muito grande de pardais e em muitos locais que não, eu pelo menos, no meu entendimento, não justifica esse número tão excessivo. Parece até caça-níqueis. Não, né? Parece caça-níqueis e você tem assim, e outra coisa, que vem assim uma 70, muda para 60, depois mudou para 50, aí muda para 80, depois volta para 70. E isso daí é um caça-níqueis realmente. Então, eu acho que nós precisamos fazer esse processo. Não é um processo que será feito todos de uma vez. O governo tem que ter responsabilidade, a gente vai fazer uma via, nunca em vias que tenham colégio, que tenham hospitais, que tenham residências. Então, nós podemos tranquilamente, eu tenho muita convicção que vai ser retirados vários pardais e que nós não elevaremos os acidentes de trânsito. Muito pelo contrário, a estatística deste ano mostra que o número de acidentes cresceu e continua. E temos esse número enorme. Cada dia que você vai às ruas, tem mais um pardal instalado. Tem que investir em educação, né? Tem que investir em educação do trânsito. E as multas de trânsito aqui no Distrito Federal não estão sendo usadas para a educação do trânsito, muito pouco. Elas estão sendo desviadas para outras aplicações que não estão previstas em lei, inclusive. A senhora, para surpresa de muita gente, a senhora, desde o começo da campanha, que tem uma posição muito confortável nas pesquisas. Agora, com a liderança, aliás, descolada dos demais. A senhora não está entre as pessoas surpreendidas com esse desempenho, certamente. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, com a sua presença, evidentemente, certa no segundo turno, tem algum candidato de preferência ou qualquer desses que estão ameaçando ali disputar com a senhora na segunda volta, qualquer deles está tudo bem? Ou prefere, ou tem algum que é mais fraco do que o outro? Como é que a senhora avalia isso? Não tem nenhuma preferência. Que quem quer disputar uma eleição, um campeonato, você tem que estar disposto a enfrentar quaisquer que sejam os seus adversários, senão você já parte para a eleição enfraquecido, não acreditando no seu potencial. Eu não tenho nenhuma dificuldade de enfrentar qualquer um dos nomes que estão colocados aí na disputa ao governo do Distrito Federal. Está confiante que vai para o segundo turno e vence essa parada? Estou confiante que vou para o segundo turno e que vença essas eleições. Candidata, aproveitando o que a senhora falou em campeonato, uma proposta em sua plataforma de governo, né, gera repercussão, uma das propostas, porque a senhora prevê a construção de 2 estádios, no Recanto das Emas, também em Santa Maria. Claro, quando a gente fala em estádios, a gente lembra, claro, do nosso Mané Garrincha, que virou deficitário, muita gente acha que é um elefante branco. A senhora acha que realmente há espaço neste momento para a construção de mais estádios, mesmo com a crise em diversos setores aqui do DF? Não, a pergunta foi muito boa para eu poder esclarecer, né? Na verdade, a definição, quando você tem um campo de futebol cercado com arquibancada e vestiário, é um estádio. Eu só não imaginava que as pessoas iam entender que é um estádio do porte do Mané Garrincha. Na verdade, vamos chamar assim, é um centro esportivo, que você tem um campo ali, como tem em Sobradinho, tem em Planaltina, tem na Ceilândia, Samambaia, tem no Paranoá, tem em Braslândia, e essas 2 cidades não têm esse equipamento. E o Ministério dos Esportes tem uma rubrica específica para a construção desse tipo de equipamento. Então, nós nem usaríamos nenhuma verba, não gastaríamos nada aqui do Distrito Federal. São 2 rubricas específicas
do Ministério do Esporte para essa construção. Nesse centro esportivo ou estádio, que não vai custar mais do que R$900 mil, mas com rubrica específica. Não pode ser gasta em outra coisa. E digo mais ainda, no Distrito Federal tem a Lei 950, que diz que os governantes têm que prover às cidades de equipamentos para práticas esportivas. E como secretária de Desenvolvimento Social, eu vi como era importante você ter esses espaços para que a juventude, em especial, pudesse ter uma prática sadia para não ficar à toa na rua e sendo presa fácil para o caminho das drogas. Então, olha, não é dinheiro do Distrito Federal, só pode ser usado nisso, e são duas cidades que merecem também receber equipamentos públicos, como esse centro, vamos dizer, centro esportivo ou estádio, né? Eu estou até mudando o nome, assim, porque eu vi depois que as pessoas só conseguem imaginar. O estrago da corrupção foi tão grande, Cláudio Bessa, que hoje, quando você tem que pensar nas palavras que você vai falar, porque as pessoas só têm uma visão daquele estádio monumental com 80 mil lugares. Só pensam no pior, né? Só pensam no pior. Mas a senhora, o seu grupo, o grupo que a apoia politicamente, foi responsável pela introdução, pela implantação do metrô aqui no Distrito Federal. Mobilidade urbana nos problemas mais graves que nós enfrentamos aqui, não é? Uhum. Amanhã será o Dia Mundial Sem Carro, que aqui em Brasília é inócuo, porque, afinal de contas, as pessoas são obrigadas a fazer a opção Sim. pelo transporte individual. Uhum. Queria saber quais os seus projetos, quais as suas intenções com relação a metrô, a VLT, enfim, outras formas de transporte de massa. Nós já temos alguns projetos prontos e outros em estado bem adiantado com relação às estações de metrô, né? Você tem projeto pronto para levar até a Asa Norte, o final da Asa Norte, para fazer integração com o BRT, né? Que vai para Sobradinho e Planaltina. Temos mais duas estações, projetos prontos para mais duas estações de expansão na Samambaia e mais uma de expansão Mas é pensar pegar o touro da unha, porque assim, projeto todo mundo faz, né? Sim. Mas e executá-los? Olha, o Distrito Federal, ele ainda tem um colchão assim de folga para que você possa pegar créditos nacionais ou internacionais através do BNDES, FCO e também até dentro do Banco Mundial. Então, você tem recursos de onde buscar para fazer esse desenvolvimento muito importante aqui, que é deslanchar a questão da mobilidade urbana do Distrito Federal. As pessoas passam muito tempo para chegar no trabalho ou para voltar para casa, é até desumano. Principalmente que nós temos hoje um grande número de mulheres, arrimo de família aqui. Talvez seja uma das unidades da federação que nós tenhamos mais mulheres como arrimo de família e que elas perdem 3 horas, quer dizer, ela tem uma extensão de jornada, 3 horas, 1h30 para chegar ao trabalho, 1h30 para retornar. Nós precisamos dessas mulheres mais próximas dos seus filhos. Agora, candidato, precisa deslanchar mesmo aqui no Distrito Federal, é a área da saúde, continua sendo o calcanhar de Aquiles. Uhum. Aqui no DF, a gente ainda vê muitas reclamações de falta de médico, falta de insumo. E tem um debate aí muito presente entre os seus adversários, que é o debate sobre o hospital de base. Qual é o seu posicionamento a respeito deste debate e como solucionar os problemas na área da saúde? Olha, quando começou essa discussão, até tive a oportunidade de escutar com vários médicos, especialmente um médico que faz parte da nossa coligação, que é candidato a deputado federal, que é o Dr. Charles, e nós discutimos muito esse modelo, porque o Instituto que hoje existe parece que perdeu transparência, não passa confiança, tem vários problemas que estão sendo enfrentados lá, mas que não estão sendo dado publicidade. E teve um período que funcionou muito bem, que foi a Fundação Hospitalar, que esse modelo de fundação talvez pudesse dar mais celeridade aos processos, mais flexibilidade, mas, por outro lado, não perderia a transparência nos atos. Então, desde aquele momento que nós tivemos essa discussão, eu estou adotando um princípio de lá na transição, se eleita, nós já começarmos a discutir essa mudança de modelo da Secretaria de Saúde, migrando para o modelo de fundação.
né? Isso me parece que, pelo menos, tem sido bem aceito pelos profissionais da saúde e a gente tem uma garantia de transparência. E fica na mão do governo a gestão, né? Ninguém assume o governo pensando no pior, pensando que vão ocorrer escândalos, etc. Mas a senhora, uma vez eleita governadora, assumindo o governo, na eventualidade da ocorrência de escândalos de corrupção envolvendo pessoas, seus auxiliares, qual será a sua atitude? É afastar enquanto a gente está, pedir o afastamento até que se concluam as investigações. E nós queremos dar uma diretriz que essas investigações elas corram mais rapidamente. Nós vamos fortalecer a delegacia relacionada a crimes contra o patrimônio público e eu acho que nós conseguiremos esse intento, se for necessário. Eu espero que não seja necessário, né? De forma alguma. Para ficar bem claro, assim, alguém se envolver em alguma coisa assim, uma denúncia de corrupção, será afastado imediatamente? Nós vamos pedir o afastamento, né? Se tiver alguns indícios, assim, de forma clara, objetiva, concreto, que não seja apenas uma palavra que foi jogada, né? Porque quero dizer que nós vamos ter uma ouvidoria, estou chamando de uma ouvidoria especial ligada ao gabinete do governo, que, na verdade, seria um compliance, né? Com as mesmas regras de um compliance. Tempo de resposta, as pessoas podendo acompanhar a tramitação da sua denúncia, da sua reclamação. E nós não usamos esse termo compliance porque ele ainda não é tão comum assim no Brasil. As empresas, de um modo geral, já convivem com esse instituto, mas as pessoas do povo ainda não sabem, né? Porque a gente se apropriou de uma palavra americana, né? E são regras que garantem... São regras que garantem a transparência para o denunciante e ele pode fazer a denúncia dele de forma anônima. Ele recebe, quando ele faz o acionamento, ele recebe um número e ele é identificado apenas com esse número, né? Então, tem várias regras que nós vamos seguir. É um verdadeiro compliance. Nós estamos chamando de ouvidoria especial só porque esse nome compliance ainda não é bem entendido por toda a população do Distrito Federal. Agora, candidato, a senhora citou a delegacia, o que nos leva a um tema que é muito importante, que é a segurança. O que a senhora pretende fazer, se eleita, com os postos comunitários de segurança, aqueles que não foram queimados ainda? Já temos mais de 50 postos incendiados, vandalizados. E qual será a sua política de policiamento ostensivo? A gente vê hoje uma prioridade ao policiamento em viaturas, em carros aqui no DF. Esses postos comunitários que nós tivemos no passado, eles engessavam muito, porque o policial ficava preso dentro do posto. Então, na verdade, a eficácia do serviço de policiamento não era assim, assegurada, né? Então, nós não vamos usar esse Instituto dos Postos. Vamos aproveitar, às vezes, para você poder fazer numa comunidade que não tem ainda nenhum... o Estado ainda não chegou, colocar aquele posto ali para fazer um posto de atendimento, de informação, mudar o objetivo desse posto, né? Porque nós vamos querer um policiamento mais comunitário, mais presente, dialogando com as pessoas, móvel, né? Esse policiamento móvel. Mas não é aquele policiamento que móvel, que os policiais estão dentro do carro e ficam num ponto distante e também não saem para conversar com a comunidade, né? O seu vice, Alírio Neto, é um especialista em segurança pública. Ele tem um trabalho, inclusive, contra as drogas, né? Exatamente. De formação de jovens, etc. Do Provítima, do programa Provítima, que ele atua muito. Ele vai ter papel determinante nas políticas de segurança pública do seu governo? Candidato, desculpa interromper, a senhora tem mais um minuto pelo nosso tempo, pode responder e se dirigir também aos nossos ouvintes para as considerações finais. O meu vice ali, ele está preparado para qualquer situação. Eu quero dividir com ele as ações de governo. Ele não vai ficar concentrado apenas na segurança, né? Nós vamos dividir, assim, porque tem muitas demandas e eu acho que tem dado certo, igual nós estamos fazendo na campanha, enquanto um vai para um lado, o outro vai para o outro. E eu tenho absoluta confiança no trabalho do Alírio, e é assim que nós vamos fazer. Nós vamos dividir as ações de governo para que nós estejamos mais perto da população. Isso é extremamente importante. Agora, é óbvio que por vir de uma corporação, de uma instituição ligada à segurança pública,
Eu vou ouvi-lo bastante, né, no sentido de nós podermos organizar a questão de segurança no Distrito Federal, que hoje tem reclames muito grandes, delegacias fechadas, delegacias que funcionam só parcialmente. Nós vamos atacar essa situação. Candidata Helena Pedrosa, do PROS, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Cláudio, agradeço a Orengo, agradeço a Band em toda a sua expressão aqui dos seus servidores e a todos que acompanharam o programa. Obrigado, candidata. Olha, a seguir, PM divulga esquema de segurança nas eleições. E o Band Cidade está voltando já.